esse acampamento, depois que Deus nos concedeu nesses dias, né? A boa comunhão, a boa comida, os cultos, as conversas, enfim, tantas coisas que nos edificam e nos abençoam. E eu volto para o Rio então amanhã, grato a Deus por essa oportunidade e esperando ter servido aos irmãos de forma fiel na entrega da palavra de Deus. Renovo também, renovamos o convite, se algum dos irmãos estiver passando ou indo ao Rio de Janeiro, por favor, deixem-nos saber. Nós temos o maior prazer em recebê-los e encontrá-los ali. Não passe por lá se nos avisassem, sem nos dar a possibilidade de nos encontrarmos. Né? A nossa oração é que Deus continue abençoando esta igreja e, conforme nós temos aprendido, que ela cumpra o seu papel, fundamentalmente com a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, de transmitir adiante e de executar a bênção, o chamado e a promessa feitos a Abraão, sendo bênção em meio às nações. E esse tem sido então o nosso assunto, esse tem sido o nosso tema, a partir do tema que eu disse para os irmãos logo na primeira oportunidade, que para mim mesmo é um tema que eu ainda estou estudando. Eu tenho passado somente aquilo com que eu tenho podido concordar a partir das Escrituras. Mas percebo uma grande necessidade que a Igreja de Cristo se perceba enquanto comunidade no meio de comunidades, enquanto povo de Deus no meio daquele que não é povo de Deus e precisa ser. Que nós não nos vejamos seguindo a linha da sociedade à nossa volta, principalmente a sociedade ocidental, mas não sigamos essa linha individualista, essa linha isolacionista. Né? Dois perigos que rondam o povo de Deus em meio às nações e que nós tivemos a oportunidade de ver. Um é se isolar, se voltar para dentro de si, como finalmente acabou acontecendo com Israel, e é assim que você encontra o povo de Israel na época de Jesus. O outro perigo é aquele que você viu acontecer durante a maior parte em que Israel foi uma confederação tribal, uma monarquia, ou esteve aí espalhado entre os povos, que é o perigo de ser assimilado pela cultura à sua volta. Então, o povo de Deus sempre corre esses dois riscos. Você pode ser assimilado, você pode achar que você não é e nem precisa ser diferente daquilo que está ao seu redor, ou você pode fazer a coisa oposta, você pode se isolar daquilo que está ao seu redor, como se tudo ao seu redor fosse absolutamente pecaminoso. E dessa forma você perde aquela característica que nós vimos o povo de Deus tem que ter, que é a visibilidade. O povo de Deus vive publicamente, tem que viver diante das nações, mas tem que fazê-lo de forma a, enquanto faz, ele condena a idolatria vigente nas nações, mas também é grato a Deus por aquilo que na cultura das nações ainda reflete a glória de Deus. Então, quando nós pensamos em igreja missional e há então uma ênfase na igreja como comunidade, como povo da aliança, como sociedade alternativa, né? Como uma sociedade de contraste, onde a gente não pensa só em mim, ou nos que estão próximos a mim, mas quando a gente começa a conceber a igreja como nação no meio de nações, então você precisa lidar com esses conceitos. Você não pode se isolar, você não pode ser assimilado, você não pode condenar tudo que está lá fora e você tem que condenar a idolatria vigente em todas as áreas da existência do mundo. E essa é a intenção, então, esse é o meu desejo para os irmãos, como é para a minha igreja também, e que a partir daqui nós desenvolvamos, e não
fazer um pouquinho disso amanhã, dentro do tempo que a gente tem. Desenvolvamos estratégias, criatividade, de como ser luz no meio do povo. Eu costumo dizer, penso que não estou ferindo as Escrituras quando faço, que qualquer método que você use para pregar o Evangelho é bom e é correto, desde que ele não vá contra o ensino das Escrituras. Se você estabelece qualquer metodologia que pressupõe a queda, que pressupõe a depravação integral do ser humano, então você está indo no caminho certo. Se você se você estabelece uma metodologia qualquer que pressupõe que o ser humano só precisa ser ajudado a compreender, porque às vezes é difícil de compreender a Bíblia, ou as doutrinas, ou a vida em igreja, aí você está no caminho errado. A metodologia pode até parecer muito piedosa, mas ela falhou porque não considerou que o ser humano é completamente morto em seus delitos e pecados. E isso você pode aplicar em todas as áreas. Se você considera uma metodologia que, não importando qual seja, ela apresente Jesus Cristo como o Filho de Deus divinal, que é o único Salvador, aquele cuja morte aconteceu para que nós fôssemos livrados da ira de Deus, cuja ressurreição aconteceu para que nós fôssemos consagrados totalmente ao serviço de Deus, a sua metodologia, você não precisa se preocupar com ela. Agora, se você tem qualquer metodologia, por mais piedosa que ela pareça, ela possa se apresentar, mas essa metodologia pressupõe que Cristo não é suficiente, que é preciso Cristo, no entanto você tem que ter bom comportamento, é preciso Cristo, mas você tem que decorar a confissão de fé, é preciso Cristo, mas você tem que bater cartão na igreja o tempo todo. Se a sua metodologia pressupõe isso, você está no caminho errado, você está fora das Escrituras. E é por causa disso que eu vejo a possibilidade de aplicar aquele princípio que nós observamos aqui nesses dias, de que em cada situação que o povo de Deus se encontrava, e apesar de ele finalmente ter falhado na sua missão de ser luz entre as nações, mas havia o princípio de em cada circunstância ele se apresentar de modo, ele vivenciar o seu chamamento, a sua vocação de um modo diferente, sem alterar o chamado, sem alterar a mensagem, sem alterar o conteúdo da missão recebida de Deus lá em Gênesis 12. Mas as próprias circunstâncias impunham diferentes modos de atuação do povo de Deus. Então, se você tem uma confederação tribal com um governo que não está centralizado, esse grupo, ele entra na terra, exerce o juízo de Deus sobre diversas nações, em frentes diferentes, e enquanto faz isso, uma tribo, diferentemente da outra, vai apresentando o juízo de Deus, como também vai apresentando o modo correto de servir a Deus. Quando o povo se torna uma monarquia, então é um governo centralizado, e agora há uma coisa que não tinha acontecido antes, ao estabelecimento de um lugar de culto, conforme Deus havia dito que faria. Há o estabelecimento de um templo, símbolo da presença de Deus. Há relações internacionais que são estabelecidas entre aquele governo e outros governos. E quando outros governos entravam em contato com a nação de Israel sob a monarquia, eles tinham que fazer as coisas do jeito de Deus. Israel, em seus bons momentos, na monarquia durante o período de Davi, por exemplo, de Salomão, na maior parte do tempo, e de outros reis como Josias e Ezequiel, nenhum deles sendo perfeito, obviamente, mas quando entrava em relacionamento com outras nações, não aceitava os termos simplesmente dessas nações. Eles diziam, não, nós temos um jeito de fazer a coisa que é como nós aprendemos do nosso Deus. Quando Israel é disperso entre as nações, por causa do seu próprio pecado, por causa da disciplina de Deus sobre o pecado, aonde Israel está, Deus usa Israel, naquela circunstância, agora um povo escravo, um povo sem autonomia, mas ainda assim um povo que exerce influência. E
você viu Daniel, a corte de Nabucodonosor, e você viu Esther no Império Medo-Persa, e não somente Esther, mas o seu tio, o primo, Mordecai, e você viu a influência disso, como a palavra de Deus acabava sendo honrada à medida que o povo de Deus, nessas circunstâncias, continuava vivendo. Uma outra coisa que eu não mencionei, mas vale lembrar aqui, é que quando o povo de Deus é disperso, e lembre-se, ele foi disperso não como estratégia de missão, foi disperso por causa do juízo de Deus sobre o povo, por causa do pecado do povo. Mas nessa dispersão, nem todos voltaram para Jerusalém. Muita gente ficou naquelas terras. E durante esse período foi estabelecido aquilo que você conhece no Novo Testamento como sinagoga, que não era o templo e não tinha o objetivo de substituir o templo, mas deveria manter viva a tradição, a lei e o ensino das instruções a respeito de Deus e da missão do povo. Esses lugares você os encontra nas missões, nas viagens missionárias de Paulo. São os primeiros lugares sempre aonde Paulo vai. Uma boa parte, talvez a maior parte das igrejas que o Novo Testamento menciona, surgiram a partir do trabalho feito inicialmente na sinagoga. E aí você tem que se perguntar, eles chegaram ali e já encontraram alguém na Grécia, na Síria, em Roma, já encontraram alguém com o Antigo Testamento, com o ensino do Antigo Testamento. Como é que fora de Israel você já encontra alguém ali que não está totalmente zerado quanto à revelação da graça de Deus? Você encontra gente lá que está de alguma forma instruída, e inclusive os gentios que frequentavam esses centros de estudos que eram as sinagogas, no Antigo Testamento, estavam instruídos nisso. E aí o missionário vinha, caso Paulo e outros, e dizia, olha, isso que você tem aí em forma de promessa foi cumprido. O Messias, do qual você lê aí, ele veio e ele é Jesus Cristo. E a salvação que você vê mencionada aí, ela é ainda maior do que nós pensávamos que pudesse ser. Como esses lugares estavam lá? Foram estabelecidos naquele período de dispersão, ainda que Israel sob juízo, mas a luz entre as nações foi colocada lá em diversos focos, em diversos spots, como nós falamos, e o caminho estava já indicado. E os apóstolos não ignoraram isso. Então, estratégias diferentes foram surgindo, não porque Israel era um povo missionário. Israel não era missionário. Israel nunca recebeu a ordem de vão e anunciem as nações. Isso foi dado ao Israel atual, igreja, judeus e gentios no meio de um povo. Deus reuniu o seu povo na dispersão, acrescentou os gentios, formou esse povo, que agora é a igreja. Esse povo é missionário, vai. Israel não tinha esse tipo de ordem. Porém, Israel sempre foi missional, como a igreja deve ser. Porque não importando se estava num período de grande influência, como no reinado de Davi, ou de Salomão, ou de Ezequias, ou se estava numa condição de escravo, submetido a algum poder estrangeiro, Israel continuava missional. E Deus continuava fiel em cumprir a tarefa de trazer todas as nações de volta a si. Então, a igreja é herdeira necessária dessa missão, dessa natureza. A igreja não é uma coisa nova que Deus inventou ali a partir de Atos, não. A obra de alcançar as nações não é uma ideia que Cristo teve na última hora antes de subir aos céus. Mais uma coisinha, vão e preguem a todas as nações. Não, isso foi o próprio princípio, foi assim que foi estabelecida a igreja na sua origem.
Quando Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. E sobre isso que a gente tem pensado, é isso que os irmãos devem desenvolver. Então, as estratégias, o modo como isso vai acontecer, vai depender da gente entender isso. Como é que nós impactamos? Como é que nós influenciamos? Se você acha que o único jeito de fazer isso é falando da doutrina, da justificação, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, então, irmão, ponha-se a caminho e vá para as esquinas e faça isso. Eu acho que podemos fazer mais. Até porque isso é impossível de ser aplicado em todas as sociedades hoje. Eu disse que você chegar num país como o Iraque, começar no meio da rua pregar o Evangelho, se você bater palmas lá na casa de alguém e dizer: eu venho entregar um folheto, pode ser a última coisa que você faz. Acabou. Então, estratégias existem, elas não são pecaminosas, desde que elas não sejam contrárias ao ensino geral das Escrituras. Nós podemos influenciar como houve influência de Israel nessas formas diferentes em cada circunstância, desde que a gente não vá contra a Escritura. O texto de hoje é o Salmo 67, que eu mencionei algumas vezes, mas ainda não tinha lido nem exposto. Peço aos irmãos que abram o Salmo 67. Se você fizer uma leitura do Salmo 65, do Salmo 66, você vai ter uma série de referências às outras nações, de convite, de testemunho às outras nações, no sentido de que elas olhem, elas vejam e elas venham. A mensagem da igreja, em suma, é a mesma de Israel. É assim: olha, isso aqui é o que deve ser. Venham e juntem-se a nós. Essa é a ideia. E nós fazemos isso, dizendo para eles que isso é possível por causa da obra perfeita, completa do Senhor Jesus Cristo. Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. O salmo começa e termina com a mesma tônica, que é exatamente o que você ouviu Deus falando a Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, ser tu uma bênção. Deus chamaria Abraão, a partir dali criaria um povo, atuaria neste povo e depois atuaria através deste povo em direção às nações. Então Deus cria um povo, engrandece o povo e através desse povo Deus chega às nações. O salmo começa e termina tocando essa mesma nota. Ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. E aí o verso 2 diz: para quê? Preciso que ele tenha isso em mente. Não é o evangelho da prosperidade que está aqui, é o canal de bênção que está aqui, é diferente. Não é eu sou o receptáculo final da bênção, não, eu sou o meio da bênção, eu sou o através da bênção, eu sou o canal pelo qual a bênção passa e chega a outra nação. Então, Deus me abençoe, Deus me guarde, Deus me dê muito, para quê? E aí ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu vou abençoar você, eu vou engrandecer você, mas você vai ser uma bênção. E você viu, e quando a gente fala assim, quando você ouve essa frase, ser tu uma bênção, você necessariamente tem que pensar numa terceira parte. Deus, fonte das bênçãos,
Eu, instrumento da bênção, uma terceira parte que será abençoada. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O final diz a mesma coisa, verso 6. O último parágrafo é o verso 6 e verso 7. A terra deu seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra que te terão. A bênção sobre mim faz com que os outros reconheçam o temor de Deus. Você sabe que o temor de Deus não é simplesmente uma alusão a ficar com medo dele. Isso também está envolvido, não é? Nunca pense que o temor de Deus é só uma espécie de respeito, etc. e tal, não. Isso também está envolvido. Mas envolve o medo dele. E o medo, às vezes, o medo de Deus, o medo do juízo, o medo da disciplina de Deus, livra muito o crente de pecar e de se enrolar. Porém, aquele não tem só esse significado. Só teme a Deus quem realmente conhece a Deus. Temor de Deus no Antigo Testamento, uma boa parte dos casos, significa que você conhece o Senhor. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser temido. O que se fala aqui é que as nações, os confins da terra, vão aprender a conhecer ao Senhor e a temê-lo. Então o Salmo começa e termina com a bênção de Abraão, o chamado de Abraão, com a promessa feita lá a Abraão. Olhando um pouco mais de perto, o verso 1. Que Deus seja gracioso para conosco. É a primeira coisa pedida. Ou seja, que haja graça. E que por causa disso Ele nos abençoe. E Ele faça resplandecer sobre nós o rosto. A ideia de Deus resplandecer o seu rosto, ela tem a ver com o seguinte: todos estão na presença de Deus, os olhos dele estão sobre todos. Não muda isso. O tempo todo o povo de Deus, e quem não é povo de Deus, está debaixo do olhar de Deus. A ideia de Deus resplandecer o rosto é de Deus manifestar a sua aprovação, a sua satisfação. E por causa disso, o caminho daquele que Ele aprova, daquele que lhe agrada, é iluminado. O caminho daquele que anda na sua presença é abençoado. Então, basicamente, o salmista está pedindo a mesma coisa com 3 ênfases diferentes: a graça de Deus, a bênção de Deus e a iluminação que vem do sorriso de Deus. Quando Deus resplandece o rosto, é como Ele está sorrindo, porque Ele está gostando. Resplandecer o rosto é aquela aprovação que o filho vê quando ele conta alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe, e aí vem aquele sorriso assim de satisfação, de orgulho do que o filho fez. É isso que o salmista está pedindo. Eles querem, como povo de Deus, andar na presença de Deus, eles querem ser abençoados por Deus, eles querem experimentar a graça de Deus a cada passo. Mas não é um fim em si mesmo todo esse negócio. É para que, conforme diz o verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho. Quando eu for abençoado, as pessoas conhecerão o caminho de Deus. Quando a graça de Deus se manifestar no meu meio, as pessoas conhecerão o caminho de Deus. O rosto de Deus brilhar sobre a comunidade dos santos, o caminho de Deus é conhecido na terra. Não tem absolutamente nada a ver com bênção para mim, eu vou acumular bênção, eu vou ficar com ela. O hino 304 do cantor cristão, que é bastante conhecido, diz que deve ser um vaso de bênção. Mas essa é a limitação da tradução. Sempre que o hino é traduzido, você tem que colocar a letra, encaixá-la numa métrica e tal. E aí se perdeu o sentido original. Em inglês, ele fala literalmente: eu quero ser um canal de bênção. Que é muito mais consistente com o que a Bíblia ensina. Eu não sou um vaso de bênção no sentido de que o cano vem e esteja a bênção em mim e pronto, ficou ali. Não. O original diz: eu quero ser um canal de bênção. Você pode olhar toda a letra do livro e ela é consistente com essa ideia. É para fazer o mundo saber. É para que as pessoas vejam, ouçam, entendam, né? E que eu sou um canal. O modo de você ser um canal realmente eficiente, eficaz, é experimentando a bênção, a grandeza, o crescimento de Deus. A igreja medieval entendeu isso equivocadamente. Ela dizia que ela tinha que ser rica,
ela tinha que ser gloriosa para que as pessoas vissem a grandeza de Deus. Mas ela cometeu o mesmo erro de Israel. A riqueza, a grandeza, tudo vai ficar aqui com a gente. Nós ficariam só lá da pobreza, da miséria, da fome olhando para a gente. Em muitos momentos a igreja fez isso. Na verdade, o povo de Deus, ele era abençoado e abria as portas, convidando, juntem-se a nós. Vejam, estão vendo como é? E o povo olha, se espanta e diz assim, como é gente sábia, é gente inteligente. Que Deus é esse? E que legislação é essa? E você se sente atraído por aquilo. Mas muitas vezes a igreja faz justamente o contrário. As igrejas da prosperidade que você vê hoje no Brasil, essas que têm muito dinheiro, constroem obras faraônicas, têm propriedade, seus líderes têm muito dinheiro, não se tornam bênçãos para as pessoas. Não há esse interesse, há o interesse de que a igreja seja gloriosa, como um fim em si mesmo. Só que as pessoas venham para que elas sirvam a nossa causa, que elas tragam seu dinheiro para servir ao nosso propósito, que elas se coloquem à disposição para que nós usemos aonde nós queiramos usá-las. Essa é a ideia. Não é venham para conhecer o caminho do Senhor, venham para aprender a temer ao Senhor, venham para resolver o problema do pecado e para aprender como se adora ao Senhor. Não tem nada a ver com isso aqui. É apenas o acúmulo de bênçãos ali. Tem nenhum interesse em ser luz, sal, bênção entre as nações. O chamamento do povo de Israel, esse salmo aqui exalta, é justamente isso. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê muitas condições, o Senhor nos possibilite muitas coisas para que se conheça na terra o teu caminho, para que se conheça a tua salvação. É esse o objetivo. Não estamos aqui para fazer a nossa gloriosa obra, senão é repetir Babel, não é? Vamos construir uma torre, façamos um nome, sobremodo famoso. Não, a igreja não quer isso. Ela tem um nome que ela quer exaltar. Esse nome que ela quer fazer famoso, fazer conhecido. E ela faz isso quando ela vivencia no meio das nações o relacionamento abençoador com esse nome, com esse Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, no versículo 3, o desejo do povo não é nós louvamos a Deus e vocês assistem. Parece ser muito do que certas igrejas fazem hoje, principalmente as da prosperidade. Mas fiquem aí, deem o que nós precisamos, enquanto nós fazemos o principal. Não, o desejo é que os povos comecem a louvar a Deus. Louvem-te os povos a Deus, louvem-te os povos todos, sem exceção. Lembra do que diz o profeta? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus já estava dizendo, existe um lugar na minha casa para quem não é de Israel. E não é para um ou outro povo, é para todos os povos. Esse é o desejo. É por isso que uma igreja, ela pode até dar ênfase em certas coisas, mas ela não pode dar ênfase absoluta a algumas coisas. Eu acho interessante que hoje eu falo, lá na igreja eu brinco, gente, a gente não está dando certo, seja lá o que eu queira dizer com isso, nunca aprofundei nada disso não. A gente não está dando certo porque a gente não botou o subtítulo. A gente tem que achar alguma coisa. Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, a Igreja da Família. Ou então, primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, a Igreja da Paz. Ou qualquer outra coisa. Você já reparou como tem que ter sempre um negócio? Não é que seja errado, não pensa não. Não é errado não. Mas às vezes aquilo faz uma ênfase. Eu preguei numa igreja onde o pastor estava adoentado, ele não estava naquele dia, outros pastores da igreja estavam lá, mas o pastor principal não estava. E aí eles disseram, o nosso pastor aqui, o ministério dele tem a ênfase na família. Eu fiquei pensando assim, mas como? Não pode ser isso. Tá, se ele exerce um ministério desse em congressos, em outras situações, eu consigo até entender, mas na igreja local, um pastor pode até ser, ele, a pessoa dele, inclinado mais para o
uma ênfase no ministério. Isso é aceitável, né? Tem aquele pastor que ele é tipo um evangelista, né? Como aquele amigo que eu te falei, né? Eu tenho um amigo que ele, você for distribuir folheto com ele pega o folheto, bate lá, pau na casa de alguém, um portão qualquer, correio, aí a pessoa vem, chega lá, não entende que é um carteiro, né? Você vem lá, tem uma mensagem no céu para você. E pronto, dali ele vai. Entendeu? Não tem um camarada que ele é evangelista, assim, ele é um pastor. Ele tem que fazer todo o resto. Mas a ênfase, o outro talvez seja mais a ênfase na instrução, no ensino, como a gente costuma dizer. Né? Tem outro que tem uma ênfase, ele tem uma índole muito boa para o aconselhamento pessoal, aconselhamento de pequenos grupos, como casal, família, ele faz isso muito bem. Mas a igreja como tal pode dar uma única ênfase. Tem igrejas, eu fui chamado para falar sobre música em igrejas, que o pastor disse assim, nós falar, porque eu estou enfrentando uns problemas lá, tem um grupo, o pessoal do louvor e tal, não está entendendo, aí eu vou lá e faço uma apresentação de música na igreja, uma apresentação de dizer uma exposição do que a Bíblia diz sobre isso. Mas quando eu chego lá, eu primeiro ouço, né? Sempre tem música, aí eu noto logo. Essa igreja faz música só para a juventude. Só para a juventude. E uma igreja não pode fazer isso. A igreja não pode ser igreja só dos jovens. Tem igrejas com características específicas. Por exemplo, há em lugares, aqui no Brasil, não encontro, sei de uma ou outra, mas consigo me lembrar, em outros países tem igrejas que elas são igrejas universitárias. Porque ela funciona dentro de um campus universitário. O objetivo dela é justamente suprir para alunos que vêm de longe, porque é muito comum isso em outros países, né? Chega na idade da faculdade, o aluno fica aqui pertinho estudando, como acontece na maioria dos casos. No Brasil, não. Ele tem que sair de casa, ele vai para outro lugar para estudar. Ele é crente, cresceu na igreja, chega lá, ele chega na faculdade, não tem uma igreja perto. Então tem ministérios que eles organizam uma igreja, às vezes, dentro do campus, ou muito próximo daquela universidade. Os membros daquela igreja, por assim dizer, são basicamente alunos que passam períodos ali, passam 4, 5 anos, depois voltam, né? Então ela supre essa necessidade. Mas mesmo uma igreja assim vai atender a qualquer pessoa que entra, embora a ênfase dela, por causa disso, esteja, né, naquela juventude que está ali. Mas uma igreja que não tem essa característica, né? Tem vamos alcançar esse pessoal que está lá. O pessoal vem para aqui, fica 4 anos, 5 anos, tem crentes que precisam ser alimentados por esse Espírito, estão longe das suas igrejas de origem, né? E tem não crentes que virão e que se converterão ali pela graça de Deus, né? Mas as igrejas que não estão nessa circunstância específica, elas têm que trabalhar com todo mundo. Elas não podem realizar só um grupo, só uma partícula da sociedade. Você tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem casado, tem solteiro, tem idoso. Você tem viúvo. Você tem pessoas que falam 3 idiomas, você tem pessoas que mal sabem ler. A igreja tem que pegar todo mundo. Esse é o princípio, né? Todas as nações, todo mundo, e a gente vai trabalhar com todo mundo. A igreja precisa ter esse olhar sobre todos os povos, né? Então, como é que a gente faz? Quando você começa a pensar assim, você começa a pensar em estratégias. E Deus coloca na igreja, que é essa unidade da igreja, que é o povo de Deus, ele supre a igreja com uma diversidade de dons, de capacitações nos membros da igreja, em que você pode, mesmo numa igreja que não é tão grande, você vai encontrar pessoas ali que poderiam começar a desenvolver certos ministérios específicos para atender, para vislumbrar, para visualizar necessidades próximas da igreja. Você tem, o que você tem próximo a qualquer igreja, geralmente? Pode mudar de um lugar para outro. Brasília costuma ter bairros que são bairros específicos para certas coisas, não é? Eu entendo é assim. Mas geralmente você tem pessoas morando, você tem comércio, você tem escolas, ou situações desse tipo. Você tem uma população de idosos, às vezes você pode ter uma
população majoritariamente de jovens, num certo ambiente, ou de crianças ali. E a igreja pode começar a pensar sobre isso. Como é que a gente vai ser bênção para essas pessoas? A gente vai ficar só chamando para vir ao templo? Porque isso limita muito. Vamos lembrar aquela doutrina reformada, né, irmãos? O templo, ele é acidente de culto. Ele não é elemento de culto. Tanto que hoje nós estamos cultuando aqui um salão de festa. Não é? E é culto do mesmo jeito. Vamos celebrar a mesa do Senhor daqui a pouco num salão de festa. No Antigo Testamento, o templo é elemento de culto. Lá é dito assim, você não vai adorar em qualquer lugar que você quiser. É no lugar que eu escolher. É ali que você vai fazer. Você não vai fazer como as outras nações. Eles subiam para qualquer monte, para debaixo de qualquer árvore ali, e lá ofereciam os cultos, muito relacionado à natureza e à compreensão equivocada da natureza. Deus disse, não, vocês vão oferecer o culto desse jeito, nesse lugar. Quando você não puder chegar nesse lugar, tem esse outro lugar alternativo e nenhum outro. Então, o templo é um elemento de culto. Você não pode entender que vai haver culto comunitário, porque dentro da sua casa você vai cultuar a Deus sempre, mesmo na antiga aliança. Mas culto comunitário não. Tem esse lugar, esse é o lugar. Na nova aliança, que é o aprimoramento da única aliança que Deus sempre fez, é diferente, não é? Qual é a conversa de Jesus em João capítulo 4 com aquela mulher de Samaria, né? Não é em Jerusalém, nem aqui. Não é uma questão geográfica. É em espírito e em verdade. O templo deixa de existir como símbolo da presença de Deus. A igreja é o templo. A igreja não é a construção, o edifício, não. A igreja, as pessoas. A igreja é o templo de Deus. E às vezes a gente fica muito limitado à ideia do nosso local de reunião, do nosso templo. A gente quer que as pessoas venham ali. A igreja, ela é missional e missionária, naquele sentido mais clássico. Ela vai às nações, realmente. Ela prega, ela anuncia, ela convida. Ela não convida para um lugar geográfico, ela convida para entrar nesse tipo de vida. Ela convida para entrar nesse estilo de vida. Ela convida para entrar nesse mundo, esse mundo que tem uma outra cosmovisão. É dizer assim, esse é o mundo real. É isso que vai ser no final. No final, todas as pessoas que não estiverem no inferno estarão rodeando o trono de Deus, estarão a serviço do trono de Deus. Se elas estiverem nesse planeta ou indo para outro planeta, estarão a serviço do mesmo Deus. Se elas estiverem aqui ou do outro lado do nosso planeta, elas vão estar fazendo coisas para a glória de Deus. Todo mundo estará fazendo o que quer que faça, do jeito que estiver fazendo, vai estar fazendo para a glória de Deus. Então, prepare-se, porque é isso que vai acontecer. Junte-se a nós e comece a aprender agora como serão os novos céus e a nova terra. Porque é isso que vai ser. A única outra alternativa para isso é o inferno. É a ira de Deus, a ira eterna de Deus. Então a igreja faz isso. E como ela faz isso então? Ela vai sendo no meio das pessoas. E aí, meu irmão, você pode deixar a sua criatividade ir embora. Vamos criar grupos pequenos. Grupo pequeno é pecaminoso, grupo pequeno tem que ser. A Bíblia diz que tem que ser, não, a Bíblia não diz que tem que ser. A gente tem umas discussões que poderiam ser resolvidas simplesmente o seguinte: essa estratégia alcançaria quem? E essa estratégia é contrária ao que as Escrituras ensinam? Aí você vai descobrir que não. É porque surge alguém assim, olha, a pessoa não vai vir na igreja, mas ela vai na sua casa. Isso é bom ou isso é errado? Isso é certo ou isso é ruim? E aí você vai descobrir que nenhuma dessas respostas necessariamente é correta. Existem pessoas que realmente vão ter esse problema. Está vindo uma igreja difícil, mas talvez ela vá cair no vizinho. Só que você sabe que não é esse método que vai salvar ninguém. Então você faz a coisa. Eu vou fazer. Por quê? Por várias razões muito boas. Primeiro, é que eu estou expandindo o foco de pregação do Evangelho. Tem um templo e agora tem mais uma casa. Fazendo um culto aqui. Pastor, posso fazer um culto lá em casa? No domingo, não. Não, nem você vai pensar isso, né? No horário de culto, a oração dele, não. Peraí, a semana tem 7 dias. Eu vou pegar um dia e vou fazer um culto, vou reunir os vizinhos. Né? Às vezes a gente joga bola com os vizinhos. Às vezes você conhece
dizendo assim, eu mostro na Bíblia. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou testemunho de Jeová, eu sou, seja lá o que for. Então não estou em igreja nenhuma não, mas você falou que ia fazer um estudo bíblico, aí pronto, chega lá, você faz um estudo bíblico com aquela pessoa. Não é um culto de igreja. Não é colocar a pessoa lá, bom irmão, só tem um sentado. Irmão, vamos ficar de pé e cantar o hino. Não! Traz um chá, traz um café, né? Traz aquele chá de abacaxi com gengibre, bota aí e tal. Abre a Bíblia, conversa. Sabe que eu sempre tive dúvida? Porque na igreja lá que eu vi na televisão, o pastor falou isso, lá o apóstolo, aí você faz o que? Apóstolo tem que morrer. Esse apóstolo, não é isso não. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? É isso assim que eu não entendi. Bom. Olha assim, deixa eu mostrar aqui na Bíblia para você. Você abre e diz assim, lê o texto lá, o que você entende aqui quando eu falo isso assim? Desde que você não peça a pessoa fazer uma exegese. Você pega um texto fácil, né? Texto fácil. Você acha que essa pessoa ficou com raiva da outra? Você acha que não? Hebreus 6, né? Vai direto lá e... Aí nem a pessoa sabe explicar o crente, né? Isso é um exemplo do que pode ser. De repente tem professores na igreja, vai numa escola, conversando sobre isso, né? Ontem. Eu conheço uma igreja que fez isso. Tem uma igreja que fez isso. Eles foram lá, a igreja está no bairro, vamos naquela escola lá. Chegaram lá, conversaram. Qual o problema que a senhora tem aqui? Perguntava a diretora. Qual o problema que a senhora tem aqui com os alunos? Nesse bairro aqui, e era um bairro de periferia, uma cidade americana, uma cidade onde há muitos negros, né? Uma cidade que sofreu com preconceito, esse negócio e tal, assim, logo na periferia. E tinha aquele grupo lá de crentes brancos. Não tem problema, aqui tem muita dificuldade assim, então. Aí começam a fazer um trabalho ali. Sabe que a gente faz uma reunião aqui e ela permite, porque ela vê que alguém está interessado. Vocês são de onde? Vocês são daqui mesmo. Moradores daqui, a nossa igreja é aqui e tal, e a gente tem se preocupado com a qualidade de vida do nosso bairro. Esse pessoal que hoje pode pensar que a gente está querendo é se tornar uma organização não governamental, que agora nem mais é chamada assim, agora é outro nome. Eles podem pensar que a gente está nessa mesma onda de qualidade de vida, dessas coisas assim. A gente sabe duas coisas que eles não sabem. Uma, que esse mundo está entesourado para o fogo. Não é isso que diz Pedro? Vai ser purificado, por assim dizer, pelo fogo, o juízo de Deus, vai acontecer. A segunda coisa que eles não sabem é que essa purificação vai resultar nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Então nós não estamos interessados em remendar alguma coisa aqui. Nós não somos ativistas que vão remendar alguma coisa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. No meio dos povos, para chamar os povos para esse estilo de vida. É isso que a gente quer. Por causa disso, a gente tem um real interesse naquelas pessoas ali. Eles começaram a fazer um trabalho lá. Começaram a fazer um trabalho com os alunos, com as famílias. E as pessoas começaram a se converter. Se converter. Porque eles iam lá com os princípios do Evangelho. Viviam o Evangelho. Resolviam as coisas no Evangelho. As reações das atitudes das pessoas, que nem sempre eram simpáticas, eram reações do Evangelho. Não eram reações pessoais. Não eram reações do tipo, eu venho aqui para ajudar vocês e vocês ainda fazem isso? Não tem isso não. Porque quem é letrado, versado no Evangelho, sabe que a reação dos não crentes muitas vezes pode ser inconsistente. Quando o missionário morreu, antes de poder pregar, as pessoas a quem ele foi pregar a salvação. Quantos missionários não foram mortos pelas pessoas a quem eles estavam pregando o Evangelho? E você acha que algum deles vai falar assim, não pode, peraí, eu venho aqui para pregar salvação e vocês ainda me tratam desse jeito? Nenhum crente fala isso, porque ele sabe que o Senhor Jesus veio aqui pregar salvação e nós o tratamos daquele jeito que nós tratamos. Porque ele sabe que o Senhor disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a nós outros.
Mas ele também sabe que o Senhor disse, se me ouviram, também ouvirão. Essa é a ideia de vivência. Então, a honestidade, no que está escrito no verso 3, e no que está escrito no verso 4. Se no verso 3, louve de todos os povos, essa é a ênfase, ela é repetida, né? Não apenas louvar, não é só uma questão de ritual, de chegar, não, o ritual é cheio de vida. Por isso o versículo 4 diz, alegrem-se e exultem as gentes. Não é o que acontecia na expansão missionária, em que a gente trazia as pessoas e colocava elas sentadas, do mesmo jeito como a gente sentava lá na nossa igreja, lá no nosso país, as pessoas aqui faziam coisas diferentes, mas a gente dizia, não, tem que ser desse jeito aqui. Então eles vinham, e se eles criam na mensagem, eles criam que Deus está virado com eles. E eles queriam agradar a Deus, eles queriam se livrar da ira de Deus. O Evangelho era apresentado, mas nesse contexto, eles aprendiam o seguinte, eu posso adorar a Deus assim se eu tirar os sapatos? Não, isso vai ficar com o pé descalço aí, eu não posso sentar no chão? Não, a gente não adora a Deus sentar no chão, você tem que sentar aí na cadeira e tal. E aí você vai misturando a mensagem da graça com essas pequenas coisas comportamentais que acabam se tornando grandes obstáculos comportamentais. Uma tribo de índios que elas achavam que os missionários adoravam as cadeiras. Porque o missionário, como fazia na igreja dele, né, como eu sei que alguns irmãos aqui já fizeram no passado, né, ele chegava num lugar de culto, estava lá, se ajoelhava de frente para a cadeira. Eles ajoelhavam até assim, então eles ficavam olhando aqui e lá. Deve adorar a cadeira. Essa cadeira deve ser importante. Essa cadeira tem um significado de alguma coisa nela aí, porque ele sempre se ajoelha diante dela. Aí vem o outro fazer a mesma coisa. Não é? Alguém aqui já foi na Assembleia de Deus? Já viu isso? Essas coisas assim, elas acabam provocando esses pequenos costumes, eles se misturam à graça. Mas se você voltar ao ambiente do estudo, lá na sua sala de estar, na varanda, lá no local, às vezes na cozinha, né? Uma senhora que está em casa durante o dia, aí chega a vizinha, né? Você, geralmente, a gente, às vezes, se tem alguma intimidade, você põe na cozinha. Aquela mesa, aí vem um café, vem um chá, vem um biscoito, alguma coisa assim, e vem a Bíblia também. Aquele ambiente ali, é o sendo. É o sendo, é o vivendo. Ah, mas espera aí, então aí tem problema. Como é que você vai fazer um estudo bíblico se você não conhece a Bíblia? Você precisa conhecer as Escrituras. Mas eu diria, irmão, não precisa nem por causa disso, não. Peça perdão a Deus por isso e diga, olha, pastor, eu quero fazer quero chamar os vizinhos lá e tal, mas eu não estou preparado assim para fazer. Mas o pastor vai, o irmão que tem mais experiência, o mesmo conselho vai, mas o irmão faz assim, eu vou chamar os vizinhos lá, eu não gosto muito de igreja não, mas eles gostam muito da gente. Não tem isso? Às vezes ele não gosta de igreja, não é crente não, mas ele conhece você, ele não conhece, não gosta da igreja dele, porque ele não conhece uma igreja de verdade. Eu falo de verdade em relação a conhecer, não a igreja. Ele só teve decepções com a igreja. Ele vê aquela igreja que tem lá, roubando dinheiro dos outros na televisão, aqueles pastores pilantras lá, aqueles políticos que dizem que são cristãos, fazendo um monte de falcatrua e coisas assim. Né? Nós temos alguns casos na igreja de parentes não crentes que não queriam saber de igreja. Mas como um filho, às vezes, se torna membro da igreja, aí ele passa a ir na igreja. Quando chega lá na igreja, encontra gente. Quando vê, estranha. Ele detestava a igreja, não entrava na igreja, não gostava de igreja. Mas quando chega lá e vê que a gente não tem chifre, não tem cauda, não tem antena, né? Seres humanos normais. Na maior parte do tempo, pelo menos, pessoas bem educadas, que recebem, que incluem, que convidam, que dizem, chega aí, toma um café, né? Que conversa sobre diversos assuntos. A pessoa muda. Então, às vezes a pessoa não virá à igreja, mas ela gosta
daquela família, daquele crente, daquela pessoa. Aí você chama lá alguém porque você devia estar pronta para fazer, poder fazer um estudo, mas você não faz. Então peça perdão e comece a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia com seriedade. Mas enquanto isso, não fique daquela, já que eu não estou, então não vou fazer. Não, você teve a ideia, vai até onde você pode. Eu posso abrir minha casa, eu posso chamar a pessoa, chamar o pastor, vou chamar um outro irmão que tem condição de fazer. Pastor, é assim, tá? Você pode falar, a casa é sua, não é a igreja, não é o templo, é a sua casa. Pode dizer, olha, essa pessoa que vem aqui, ela vem assim e tal, né? Você é o pastor, ela vai ficar até assim. Mas antes de eu apresentar que é o pastor da igreja, ela fica assim. Aí o pastor é simpático, o pastor cumprimenta, se interessa, pergunta, e aí e tal. Não tem arrogância, não tem aquela superioridade, não tem aquele nariz em pé. Né? Aí é bom, deve ser diferente, então, né? Porque os outros que eu conheço, essa pessoa pode ser que até ela é que tenha estado errada. Né? Ela é que julgou, ela é que foi preconceituosa. Só que a gente não discute isso, irmão. A gente não fala do perdido, do certo, do outro. Olha, você tem que agir com quem enxerga e com quem vê. Ou com quem enxerga e com quem está vindo. A gente não faz isso, a gente sabe que a gente está pregando aos secos. Sempre a gente está pregando aos secos. Se o Espírito não soprar, não tem vida neles. Então a gente não pode ficar reclamando disso das pessoas. Né? A gente tem que fazer como Paulo. Eu me fiz fraco dos fracos. Para quem está sob a lei, como se eu estivesse sob lei. Para quem não tem lei, como se eu não tivesse lei. Não é? O que ele quer dizer por isso? Ele quer dizer por isso que ele vai alcançar a pessoa. Ele vai tirando as barreiras. Aliás, o grande tema do capítulo 9, que na verdade o assunto que ele está tratando ali é o sustento que ele poderia receber nas igrejas. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Mas o grande tema que permeia ali é o que está no versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, ele tira os obstáculos. Não é que ele faz coisas que ele gosta, é o contrário. Ele está disposto a fazer certas coisas que em outra situação ele não faria. Porque ele quer chegar à pessoa. Ele quer que ela ouça, que ela preste atenção. Salvação, conversão, regeneração é obra do Espírito. A pregação, o testemunho é tarefa minha e é responsabilidade minha. Por que a gente insiste que o crente tenha um bom testemunho diante dos de fora? Quando a gente prega sobre bom testemunho, a gente fala assim, meu irmão, tudo depende de Deus, né? É Deus que faz tudo, então você ore, torça para Ele responder de modo que a sua vida seja um bom testemunho. Não, a gente não fala isso, fala. Meu irmão, ore, confie em Deus e comece a obedecer a Bíblia, haja corretamente, dê aquela resposta de amor e obediência, não é? Irmão, se você é do tipo irascível, do tipo que vive brigando, peça perdão a Deus, peça graça ao Senhor e comece a corrigir isso. Se precisar de ajuda, fala com o irmão para ele te ajudar, fala com uma irmã para te ajudar. Aceita a repreensão, aceita a correção. Preste conta do que você faz a algum irmão, a alguma irmã. Você é desleixado, se você não pensa na pessoa, você primeiro resolve o seu caso, depois você vai olhar para o outro. Tem todos esses problemas, isso é mau testemunho, isso afasta a pessoa do Evangelho. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não é, aí o que a gente faz? Vou corrigir. Não, peraí, eu vou tomar providências. Paulo, em Corinto, não aceitava receber dinheiro, sustento dos diversos grupos que formavam a igreja, porque ele sabia que isso criaria obstáculo. Ele podia receber? Podia. Era direito, ele diz isso lá, assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Ou seja, o Senhor Jesus mesmo, e o Senhor Deus, desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele tinha autorizado os que pregam o Evangelho a viverem o Evangelho. Só que Paulo não iria usar esse direito ali, para não criar obstáculos à pregação do Evangelho. Então a gente tira o obstáculo. Para que a gente vai pôr? O sujeito já está cego, o sujeito já está morto, porque a gente pegar, ainda vou botar mais um obstáculo na frente desse? Eu tiro os obstáculos. A gente vai ao encontro da pessoa. O que você faz sendo travesti? O culto lá, Igreja Batista Reformada, está ali, Tabatinga. Aí entra um travesti. Você
Você manda ele para casa se trocar de roupa? Qual é o evangelho que o travesti não? É o mesmo evangelho para qualquer um. Não tem um evangelho específico para muçulmano, evangelho específico para político, evangelho específico para dona de casa. É o mesmo evangelho. Um travesti, um homossexual, são, como eu disse, pessoas das mais solitárias que tem. Ele entra lá, ele senta. Aí a comunidade que sabe que é missionária, ela olha e o que ela vê? Vai depender da lente que você estiver usando. Se você estiver usando as lentes do judaísmo, do farisaísmo, o que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer como os judaizantes faziam com Paulo pregava no Evangelho. Olha, antes de ser cristão, você tem que ser judeu, você tem que se circuncidar, guardar os dias santos, os dias de festa e a dieta judaica. Aí sim Cristo vai fazer efeito na sua vida. A gente não quer acontecer. Se você colocar as lentes do Evangelho, você não vai ver o problema, você vai ver a pessoa. Ele vai olhar ali, já pensou no impacto que tem? Ela chega numa igreja conservadora. E ao invés de ter alguém que fica, ó, ao invés de ter pais que pegam os filhos e fica botando para trás assim, como se fosse pegar uma contaminação. Você já pensou essas pessoas simplesmente vão lá e cumprimentam lá nos olhos? Pergunta, como você chegou aqui e começa a conversar com aquela pessoa? O impacto que isso causa na pessoa, porque ela está acostumada a chegar e causar impressão. Ou porque ela quer fazer isso, ou porque as pessoas a desprezam. Né? Só que não causa nenhuma coisa nem outra. Nem causa aquilo, uau, olha só, e tal. E nem os outros odeiam daquele desprezo. É por isso que o Senhor Jesus era procurado pelos pecadores, pelos publicanos, pelas meretrizes, por todos aqueles que eram desprezados, porque quando estavam na presença dele, eles sabiam que eles eram recebidos. E eles sabiam que ele não aprovava o pecado deles, mas ele também não aprovava o pecado de ninguém. No entanto, ele olhava para a pessoa. Lembra daquele camarada que não era publicano, não era pecador, né? E chega diante de Jesus, pergunta o que tem que fazer. Numa narrativa diz Jesus olhando para ele, o amou e disse. Isso é quando você se entende como missional. Eu não estou aqui para fazer uma tarefa de pregação. Eu estou aqui para ser. Eu estou aqui para encarnar. Como Jesus encarnou a natureza humana, eu agora prossigo fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez. Vamos terminar então. Verso 5 é ênfase sobre ênfase. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Você viu que o versículo é uma repetição, são duas frases praticamente iguais. E ele é a repetição no verso 3. Né? É ênfase. Eu quero que todos os povos louvem a Deus. Lembra aquela frase, já agora bastante citada em John Piper, né? Missões existem porque Deus não é adorado nesse lugar. O crente quer que todos louvem e adorem a Deus. E aí, no versículo 6 e 7, já comentamos, a bênção de Deus sobre mim é para que as outras nações sejam alcançadas. O modo como você faz isso, irmão, então, é sendo. O modo como você é, a criatividade pode ser tremenda. Não é? Aquela coisa mais clássica da escola bíblica de férias, quando você pega as crianças do bairro, leva para a igreja, no templo, ou para um lugar, um acampamento assim, e dá àquelas crianças uma boa de diversão, de comunhão com outras crianças, num ambiente onde elas serão impregnadas necessariamente da oração, dos cânticos, dos estudos bíblicos, né? Essa coisa mais clássica, já que muitas igrejas já fizeram tantas vezes, até as coisas mais inováveis, assim, como essa que eu citei, de procurar uma escola ou de ir a uma faculdade, né?
para falar com alunos que estão estudando, que estão em crise, né? De repente você chama alguém, ou na igreja, ou se não tem na igreja, mesmo fora da igreja, alguém que seja capaz de falar aquela linguagem, alunos que estão achando que agora eu estou descobrindo o mundo de verdade. Aí você coloca alguém ali que faz com que eles pensem que o mundo de verdade só é aquele em que todos estarão em volta do trono, porque isso já é assim. É o Senhor quem conduz as nações. O texto diz, o Senhor quem guia as nações. Eles podem não saber disso, eles podem não admitir isso. Um aluno numa faculdade pode estar achando, aquele pessoal lá é ignorante. Quantos adolescentes, pois quando chegam na idade de entrar na faculdade, entram em crise porque eles entram em contato com uma série de lições, de conceitos lá, ficam numa crise e quando eles não rompem totalmente com as suas origens de fé, eles passam a olhar para o papai, para a mamãe, para o pastor, para a liderança da igreja, assim como pessoas que, não, meu pai é legal, meu pai é sincero, minha mãe também, mas eles são ingênuos, né? Eles não tiveram isso que eu estou tendo agora. Eu estou vendo a realidade. Aí você chama alguém, às vezes você tem isso dentro da igreja, você tem uma pessoa que faz, vamos fazer um estudo na classe, na sala tal. Porque você consegue isso em muitos centros de estudo, né? Um grupo de crentes só, uma reunião para estudo. Chama aquele pessoal que está assim, meio, né, espantado demais, achando que descobriu a pólvora sem fazer barulho, que agora eles sabem a verdade, não vão ser enganados por ninguém. Esse pessoal muito legal, muito sincero, mas ingênuo, fica na igreja lá, faz essas coisas. Você chama esse pessoal e diz, olha, eu trouxe aqui fulano, um amigo, sabe, conhece, e de repente algumas questões podem ser levantadas aqui. E o sujeito não vai nem para brigar, para bater, né, para sair com uma espada matando todo mundo, não. Vai fazer aquelas pessoas, aqueles alunos pensarem que a fé cristã não é irracional, que a fé cristã não é inconsistente, pelo contrário. Então esse é um outro ambiente específico onde alguma coisa pode ser feita. Às vezes pode ser feito numa fábrica. Aí pode ser feito numa comunidade lá de pessoas que trabalham no comércio, pessoas que às vezes passam a vida inteira como escravas. Às vezes eu passo lá, no final de ano, festas assim, né? Está lá um supermercado, funcionaremos até meia-noite. Gente, esse pessoal não dá uma folga para os funcionários, né? Eles têm que vender. O camarada vai sair meia-noite dali para pegar uma condução de 2 horas até em casa ainda. Né? Não quero saber disso, não. Aí você sabe disso. Você, peraí, dá para fazer alguma coisa ali. Alguma coisa que traga uma consolação para essas pessoas, né? Talvez no horário de almoço, você consegue entrar, você conhece alguém, você conversa. Aí tem horário de almoço. Essas pessoas têm um horário de almoço muito curto. Você está pensando, né? Porque a gente ama Deus com entendimento, né? Muito curto, então olha, 10 minutos, 15 minutos, uma palavra, não vai chegar e fazer uma exegese no Salmo 119. Pronto, aquilo ali, pronto, acabou. Irmãos, as possibilidades são muitas. Quando a gente quer ser, quando a gente quer fazer o trabalho de Deus, o Senhor mesmo abre portas, o Senhor mesmo dá ideias, o Senhor mesmo ilumina. Você vai vendo áreas, oportunidades que antes você não via. Então a gente precisa parar de pensar individualmente e pensar, povo de Deus, salvos para Deus. Deus abençoe os irmãos e irmãs, abençoe que a gente seja instrumento de Deus efetivamente para o cumprimento das bênçãos prometidas a Abraão. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo que ouvimos. O Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, nos dando sabedoria do Senhor, pois tu és a fonte de toda a sabedoria, de toda a dádiva, de todo bom perfeito. E nós pedimos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê criatividade, Senhor, para que possamos trabalhar, ó Deus, no teu reino, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, aperfeiçoa o teu povo com os dons do teu Espírito Santo, que esta igreja seja edificada, que acima de tudo sejamos uma bênção.
uma bênção, Senhor, para onde o Senhor nos enviar, aonde estivermos colocados, ó Deus, o Senhor nos faça ser bênçãos para os familiares, para os vizinhos, para os povos, ó Deus. É o que nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, vamos à liturgia da ceia, da mesa do Senhor. Eu queria cantar com os irmãos comunhão, que nós cantamos na sexta-feira. Vamos de pé, meus irmãos. Fazer a leitura do verso 23 em diante. O apóstolo, escrevendo aos irmãos de Corinto, verso 23 em diante, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgarmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Meus irmãos, se assentem. Nós iremos orar pelos elementos e servir aos irmãos. E os irmãos bem conhecem as implicações do texto. Os irmãos bem conhecem o contexto, o significado de cada elemento. E é isso que os irmãos irão fazer nesta manhã: confirmar a comunhão dos irmãos com o Senhor e uns com os outros. Dizer a si mesmo, a sua própria consciência diante de Deus: eu tenho estado em comunhão com Deus e tenho estado em comunhão com os meus irmãos. E este exame é um exame pessoal. A ideia é que o indivíduo vai, sob o exame da palavra de Deus, se avaliar profundamente. Aqui é a espécie de um exame profundo. Mas esse exame não deve proporcionar ao cristão no sentido de levá-lo a fugir da ceia. Mas Paulo diz: e assim, ou seja, debaixo desse mesmo exame, ele deve participar desta ordenança sagrada, participar da mesa do Senhor. Ele deve olhar para Cristo e ver que Cristo ali representado naqueles elementos, ou a obra de Cristo representada naqueles elementos, é a razão pela qual ele está tendo acesso a Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem perdão dos seus pecados, ele é justificado, ele é aceito, ele é adotado. Então, o cristão olha para si mesmo e vê que ele não tem condição de per si. Não é a ceia dos impecantes, mas é a ceia daqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem e buscam vida em Cristo Jesus. Confiam nos méritos de Cristo, confiam na graça de Cristo, e desta mesma forma eles vão participar destes elementos, eles vão participar da mesa do Senhor com a consciência tranquila, com a vida examinada, com os seus pecados confessados, com a sua vida reparada diante de Deus e entre os irmãos, e confirmar a sua comunhão. É dessa forma que nós participamos. Quero convidar aqui Davi e Ricardo a segurar os elementos, o cálice, o pão. Eu estaria orando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do cálice, do pão, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Representa tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, morrendo na cruz no nosso lugar. Este sangue que foi derramado em favor de muitos. Amém. Tudo aquilo que o Senhor fez ali, Pai, foi um sacrifício vicário, substitutivo. O Senhor nos substituiu na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Dá com que nesta manhã, Senhor Deus, o teu povo participe da tua mesa, Senhor, destes símbolos da comunhão, de uma maneira verdadeira, sincera, assim como diz a tua palavra. Nós nos examinamos, Pai, mais uma vez, pois já deveríamos fazer e fazer constantemente, mas mais uma vez nós nos examinamos, pedindo perdão por aquilo que incorremos em erro diante da tua palavra. E pedimos o perdão, ó Deus, em Jesus Cristo. O perdão, Senhor, dos nossos pecados. E dá com que o teu povo, Senhor, pela fé, se aproprie da vida de Cristo, Senhor. Dá com que o teu povo, pela fé, Pai, se fortaleça cada dia mais para lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia. Dá com que o teu povo nesta manhã seja fortalecido na comunhão com o Senhor e uns com os outros. Que o Senhor comunique a vida de Cristo pelo teu Espírito aos nossos corações. Amém. E que
os comportamentos do velho homem sejam mortificados intensamente em nós, Pai. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém. É o que nós assim te pedimos, orando pelos elementos, que o Senhor nos separe do uso comum e pela fé, ó Deus, possamos participar deste ato, esta aliança de amor. Em nome de Cristo Jesus nós te rogamos. Amém. Amém. Quem está em comunhão, meus irmãos, uns com os outros, com o Senhor, com a igreja, fique de pé. Já que Davi e Ricardo estavam servindo os irmãos. Se todos os que não participar receberem. Receberam? Então a Escritura é clara a dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice, ou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Vamos comer o pão que representa o corpo do Senhor e tomar o vinho que representa o cálice, o sangue do Senhor. Se acende, vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças por Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por esse momento de comunhão. Te damos graças, Senhor, pelo sacrifício bendito de Jesus Cristo. Te damos graça pela Tua palavra. Te damos graça pelo Teu perdão, pela regeneração dos nossos corações. Amém. Te damos graça, Senhor, porque Tu tens sido soberano, ó Deus, em conduzir-nos. Tu tens sido soberano, ó Deus, em reunir o Teu povo, em congregar o Teu povo. Amém. Debaixo deste sumo pastor que é Cristo Jesus. Amém. Te damos graça por Tua obra em nossas vidas. Te agradecemos aqui mais uma vez por este passeio que o Senhor nos proporcionou a fazer neste ano de 2015. Sim. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor providenciou os meios. O Senhor abriu portas. E aqui nós estamos mais uma vez participando juntos em comunhão. Te agradecemos por isso. Amém. Te agradeço pela vida das irmãs. E de uma maneira diligente, Senhor, participou, ajudou, contribuiu. Amém. Fez as tarefas. Te agradecemos pelas nossas esposas, pelas irmãs da igreja. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela vida de todas elas, pela vida da Marisa. Sim. Continua dando graça, Senhor, a estas irmãs. Continua dando graça às nossas esposas. Te agradecemos pelos homens, pelos adolescentes, pelos irmãos que estão nos visitando. Amém. Irmã Dagmar. Te agradecemos pela vida do pastor Maurício, seu ministério, a pregação que o Senhor tem concedido a ele. Amém. Sua esposa, Rosane. Que o Senhor continue abençoando sua família, suas filhas, a igreja ali no Rio de Janeiro, os irmãos que nós não conhecemos, mas que o Senhor continue dando graça, Deus, àqueles irmãos do Rio de Janeiro, abençoando. Amém. Ó Deus, desde já nós queremos te pedir, Senhor,
que o final deste período em que estivermos aqui seja para estreitarmos a nossa comunhão. Estejamos aqui, ó Deus, no final dessa programação, servindo ao Senhor do dia, conscientes, e que desde já pedimos a Tua bênção sobre a nossa saída, Deus. Amém. Iremos arrumar as coisas para irmos embora, voltarmos à realidade da semana de trabalho, de estudo. Que o Senhor abençoe cada um, Deus. Aqueles que vão viajar de férias, aqueles que vão retornar ao trabalho, os que vão estudar, ó Deus, leva-nos a contento, Senhor. Assim como o Senhor nos trouxe, nós queremos pedir a Tua bênção. Amém. Em nome de Cristo Jesus, nós Te rogamos por tudo, pela paz, pela misericórdia, pela preservação desses dias, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.